Para que serve um endocrinologista? A endocrinologia e metabologia é uma especialidade médica relativamente recente no Brasil. Surgiu por volta dos anos 50. Também foi possível o surgimento também devido à melhora tecnológica e à possibilidade da gente conseguir fazer um diagnóstico adequado de doenças relacionadas a essa especialidade. Então, a gente vai estudar principalmente o quê? O que a gente vai avaliar no paciente? Principalmente os hormônios e o metabolismo, que, aliás, são coisas relacionadas. Vamos entender primeiro o que são os hormônios. Os hormônios são pequenas substâncias, muito pequenas, que atuam no corpo todo. Através do nosso sangue, eles ficam na nossa circulação e atingem determinados órgãos-alvo, locais onde eles vão agir. Eles são produzidos pelas glândulas ou órgãos, glândulas endócrinas, que são glândulas, então, que atuam produzindo uma substância que vai atuar internamente no nosso corpo, em regiões distantes, às vezes até da onde é produzido. Existem glândulas que são exócrinas, que elas vão produzir uma substância que vai sair da glândula para fora, que vai atuar ali mesmo. Um exemplo é a glândula sudorípara, que produz o suor, vai atuar ali. Mas a glândula endócrina, então, ela produz os hormônios que vão atuar aí em diversas partes do nosso corpo. Por isso que é uma especialidade sistêmica, que a gente vai atuar aí em todo o nosso corpo, então a gente tem que ter uma noção clínica de todo o paciente. Então eu vou falar um pouquinho quais são as principais glândulas endócrinas que existem no nosso corpo, para vocês entenderem um pouco a nossa área de atuação. Uma das glândulas principais é a hipófise, que é uma glândula que fica aqui bem no centro da cabeça. Já fiz um vídeo sobre ela. E ela é chamada também de glândula mestra porque ela produz diversos hormônios que regulam outras glândulas endócrinas, que vão regular a produção de outros hormônios por outras glândulas. Mas ela também produz alguns hormônios próprios, como por exemplo a prolactina, que também tem um vídeo sobre, que vai atuar principalmente no estímulo do crescimento das mamas da mulher para que ela consiga amamentar e na secreção do leite. Existe também a produção do GH, que é o hormônio do crescimento, que vai atuar aí no desenvolvimento para a gente crescer e até a vida adulta, principalmente. Tem uma outra glândula que fica aqui no centro da cabeça, que chama pineal, que é uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio é responsável principalmente pela regulação do nosso ciclo aí, sono-vigília, do nosso ritmo que a gente chama de circadiano, que é organizar o nosso organismo para as funções que ele vai fazer ao dormir, induzir esse sono e preparar o corpo. E ao acordar, também tem um vídeo sobre melatonina, podem conferir. Outra glândula, então agora descendo um pouquinho aqui no pescoço, muito importante, é a glândula tireoide, que é bem conhecida porque é bastante frequente haver distúrbios dessa glândula. E ela produz, então, dois hormônios principais, que é o T4 e o T3, que vão atuar aí regulando a nossa velocidade do nosso metabolismo em diversos aspectos. Por isso que quando há um distúrbio da tireoide hormonal, há sim uma repercussão aí em todo o nosso corpo. Pode aparecer, claro, também nódulos na tireoide, que podem ser benignos ou malignos, que também fazem parte da atuação aí da endocrinologia. Juntinho com a tireoide tem as glândulas paratireoides, que são pequenas glândulas que parecem uma ervilhinha, que ficam ao redor da tireoide, são 4. Elas produzem também um hormônio chamado paratormônio, e esse hormônio também é importante para regular o nosso metabolismo e nosso corpo, que é principalmente relacionado ao metabolismo do cálcio e dos ossos. Então, ela vai regular a quantidade de cálcio dentro dos ossos, vai regular a absorção de cálcio do nosso corpo pela alimentação, fazendo então com que haja um equilíbrio dessas substâncias tão importantes para que a gente tenha todas as funções funcionando, até os batimentos cardíacos e as funções cerebrais. Descendo mais um pouco, nós temos aqui mais para baixo, no nosso abdômen, o pâncreas, que é uma glândula também. Ela é uma glândula que tem ação endócrina e exócrina, mas na parte endócrina dela, ela produz um hormônio muito conhecido chamado insulina, que vai regular o metabolismo da glicose, vai regular a quantidade de glicose que tem dentro do sangue.
quanto que tem que entrar dentro das células, quanto que vai ser estocado, armazenado, quanto vai ser utilizado. Então, é muito importante. E alterações essa glândula, alterações no metabolismo e da glicose, podem dar uma doença muito conhecida e muito frequente, que é o diabetes e os seus diversos tipos. Mais próxima aí do pâncreas, um pouquinho mais para baixo, temos também a glândula suprarrenal ou adrenal, que fica em cima do rim. Essa glândula, ela produz diversos hormônios, inclusive um que tem um nome parecido com a glândula adrenal, que é a adrenalina. É produzida adrenalina, várias catecolaminas, são substâncias que vão atuar também na velocidade do nosso metabolismo, estímulo do coração para batimentos, para a secreção de outras glândulas do nosso corpo. Então é muito interessante, muito importante, mas também não produz só isso, produz cortisol, que é um hormônio famoso, hormônio do estresse, que ele é regulado no nosso corpo conforme a nossa demanda de necessidade. Quando a gente precisa aí vencer uma infecção, quando a gente precisa aí fazer exercícios, dependendo da situação, o cortisol ele é ajustado. O excesso dessas substâncias, claro que vão causar também diversos problemas que o endocrinologista vai investigar. Outros hormônios que ela também produz são como, por exemplo, a aldosterona, que vai regular o volume do nosso corpo. Essa parte de pressão arterial vai interferir na nossa pressão arterial. E também produz alguns hormônios que a gente chama de androgênicos, que tem uma ação mais masculinizante, que vai atuar aí, interferindo nos nossos caracteres sexuais, como produção de pelos, por exemplo. Outra glândula bem importante do nosso corpo, que a gente não imagina que seja uma glândula, é o tecido adiposo. O tecido adiposo, né, que é a nossa gordura corporal, ela é considerada um órgão endócrino também e produz hormônios que vão ajudar a regular o nosso metabolismo da gordura. A quantidade de gordura que vai ter no nosso corpo vai interferir na nossa saciedade, na nossa fome, para nossa ingestão alimentar, interferir no nosso peso corporal. Está associado, distúrbios nessa glândula associados então com a obesidade, com a síndrome metabólica, com o sobrepeso. Hoje sabemos que a maior parte da população tem sobrepeso, principalmente na população adulta, sobrepeso ou obesidade. Outras glândulas que são um pouquinho mais para baixo aqui no nosso abdômen são as gônadas, que nos homens a gente tem os testículos e nas mulheres os ovários, que irão produzir nos homens os espermatozoides e os hormônios masculinos principalmente, que vão atuar aí na formação da parte de reprodução, de fertilidade e também na formação dos caracteres sexuais masculinos, na formação aí da parte estrutural óssea, na parte dos músculos, na parte dos pelos, na parte da voz, inclusive até no humor. Esses hormônios então vão ajustar aí toda essa parte do nosso corpo. Nas mulheres, a gente então vai produzir os óvulos, o estrogênio, entre outros hormônios, inclusive alguns hormônios masculinos, mas em menor proporção. Então vão atuar formando aí os caracteres femininos, vão atuar no crescimento das mamas, na formação da distribuição da gordura corporal, na massa óssea, na ovulação, na fertilidade, também vai interferir na gestação. São então muito importantes aí para a nossa saúde. E a palavra metabologia, ela tem a ver então com o nosso metabolismo. Tudo isso que eu citei sobre os hormônios está interferindo no nosso metabolismo. O metabolismo seria então esse processo de funcionamento do nosso corpo. É como o organismo vai adquirir, né, absorver os nutrientes para serem utilizados, como ele vai estocar e como ele vai então utilizar esses nutrientes para fazer as ações necessárias para que a gente mantenha esse funcionamento em equilíbrio. O metabolismo está relacionado então também com essa parte de gorduras, da glicose, tá associado com a parte óssea, a parte dos nossos minerais, dos nossos nutrientes que vão interferir no nosso funcionamento. Então é essencial que a gente avalie essa parte do organismo, que tem uma influência também da nutrição e do comportamento, do exercício físico. Tudo isso vai interferir na função metabólica, na quantidade de massa muscular que você tem no corpo, vai interferir na velocidade que é armazenado, que é utilizado energia. Por isso que a especialidade abrange tanto a parte hormonal quanto a parte metabólica, porque são todas relacionadas. Assim, a endocrinologia e metabologia é uma especialidade bastante ampla
E por isso que exige que a gente faça uma ampla preparação também para que a gente consiga atuar nessa área. Normalmente são 10 anos de formação, a gente faz 6 anos de faculdade, que é a medicina básica, depois faz 2 anos em clínica médica, para a gente entender essa parte toda sistêmica, e depois mais 2 anos na área específica da endocrinologia e metabologia, para que a gente consiga se especializar mais nesse aspecto da medicina. Espero que tenha dado para entender um pouquinho como funciona o meu trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários para que eu possa responder vocês ou fazer um novo vídeo sobre o assunto. Até a próxima!